Oi, eu quero explicar para vocês o que é depressão. Vocês que têm alguém que conhece, alguém que tem esse problema, saiba que isso é um problema sério. É um problema de saúde mental muito sério. Muitos dizem que isso é frescura, mas não é uma frescura. Isso é um problema, é uma doença mental, tratada já como uma doença mental, reconhecida como uma doença mental. E os sintomas geralmente são os mesmos: isolamento, uma tristeza sem explicação, uma angústia também sem explicação, e muitas das vezes a pessoa procura amigos para desabafar, para conversar. E geralmente é para dizer, sabe, o que está afligindo. O que para esses amigos é bobagem. Uma briga de casal, um desentendimento de família, seja com pai, mãe, irmãs, filhos. E com amigos também, desentendimento com amigos. Para alguns, para quem não sabe, a proporção disso em quem tem esse problema de depressão, eu explico, eu falo, é enorme, é enorme. É pouco. Você pode simplesmente falar para a pessoa: olha, hoje não dá para eu conversar com você não, tá bom? Mas aí, ó, quando você precisar, você me liga, tá bom? Aí a gente conversa. Aí, quando essa pessoa precisar, ela vai te ligar. E você vai falar: poxa vida, eu tô ocupado. Pode ser mais tarde? Aí a pessoa vai falar: tudo bem. Aí essa pessoa tenta mais tarde falar com você. E você vai atender e fala: ixi, ó, me dá 10 minutinhos que eu retorno pra você. E aí a gente conversa, te dando tempo livre. Pode falar comigo sobre o que você precisar, na hora que você precisar. Eu tô aqui pra você. E essa terceira vez é onde a gente percebe que tá incomodando. Eu estou falando a gente porque eu tenho depressão. Eu passo por isso. Eu não tenho ideia de quando isso começou, mas se agravou no ano de 2012, no dia 8 de julho, que foi o dia, um dos piores dias da minha vida. Até então foi o pior, que foi o dia em que eu acordei e o meu marido estava morto do meu lado. Até ali foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia. Depois de tanta correria, aí eu tentei falar com meus amigos que não estavam sabendo, porque estava acontecendo naquele domingo um campeonato de futebol
futebol de campo, né, aqui na região, e nenhum deles atendeu, e várias e várias tentativas depois eu consegui falar com um amigo que não estava nessa partida de futebol, nessa comemoração, porque na verdade aconteceu tudo na parte da manhã. Tanto a morte do meu marido quanto a partida de futebol. E os meus amigos estavam comemorando porque ganharam o jogo. Estavam comemorando, então ninguém quis atender a ligação. E aí, quase no final da tarde, eu consegui falar com esse amigo, eu expliquei o que aconteceu. Então vieram algumas pessoas aqui para minha casa e me deram suporte. E aí isso se agravou. Foi muito difícil para mim. É muito difícil para mim. Hoje é dia 6 de julho de 2018. Daqui a 2 dias completam 6 anos que isso aconteceu. E eu não superei. Tentei o suicídio 3 vezes. Houve internação, intervenção médica hospitalar. Depois houve intervenção médica psiquiátrica. E hoje, o que eu faço? Hoje eu me mutilo. Hoje eu corto os meus pulsos. Não tentando a morte. Mas é o que eu digo pra mim, pra doutora que me assiste, que me auxilia, que me dá atenção. É porque a dor física, a gente sabe que tem cura. O analgésico vai aliviar a dor. Então, quando eu vejo o sangue correndo pelo meu pulso, eu sei que uma hora ele vai parar. Diferente do que a ferida que abriu no meu peito. Essa ferida não vai sarar. Sabe por quê? Meu marido morreu no dia do aniversário do meu irmão, em que planejávamos fazer, não necessariamente uma festa surpresa, mas uma reunião familiar. E acabou sendo impossível de fazer, claro. Porque meu marido morreu. Meu marido morreu do meu lado. E eu não pude fazer nada. Eu não pude fazer nada para socorrer ele. Eu não pude fazer nada. Ele simplesmente fechou os olhos. Dormiu a noite inteira. Por volta das 6 horas da manhã, no dia 8 de julho de 2012, nós estávamos dormindo abraçados. Na verdade, estávamos dormindo de mão dadas. Ele de barriga para cima
e eu encostado nele. E aí ele tava roncando. Eu acordei ele e falei, amor, vira pro lado que você tá roncando. Eu fui no banheiro e voltei a dormir. Esse dia tava um frio. Tava chuviscando. Tava um dia muito frio. Mas... enfim. Isso foi umas 6 horas da manhã. Que eu acordei e falei pra ele que ele tava roncando. Então ele virou pro lado. Eu fui ao banheiro, voltei, deitei. Aí a gente dormiu de conchinha. Nós tínhamos ido dormir por volta da 1 hora da manhã. Estávamos cansados. Ele estava muito triste. E pediu para eu abraçar ele. E na verdade, quando ele queria esse abraço, era dormir de conchinha, ele me abraçava. E nós dormíamos. Ele segurando a minha mão na minha barriga. E nós dormimos. E como eu já disse agora há pouco, por volta das 6 horas, eu levantei, falei pra ele virar de lado que ele tava roncando, fui ao banheiro, voltei e nós adormecemos novamente. Por volta do meio-dia, eu senti que a roupa dele tava molhando. E eu tentei acordar ele. E eu falei, amor, acorda que você tá fazendo xixi na cama. E ele não acordou. E eu por 3 vezes. Eu falei, amor, acorda, acorda, acorda. E eu percebi que ele não acordava. Eu levantei e acendi a luz do quarto. Eu vi que ele já estava pálido, gelado. Eu tinha feito um curso da brigada de incêndio no lugar que ele tinha acabado de entrar para trabalhar. Um curso rápido de primeiros socorros, onde eu aprendi ressuscitação cardíaca, massagem, na verdade, né? De RPM. E aí eu corri, chamei minha mãe que mora aqui do lado da minha casa. Eu corri desesperada, porque minha mãe é enfermeira. Eu coloquei ele no chão e corri, chamei minha mãe. E subi correndo, voltei pra minha casa, subi. Liguei, 192. Expliquei para o atendente o que estava acontecendo e que eu já tinha começado a fazer a massagem cardíaca. Que ela foi me orientando como eu deveria prosseguir, como deveria ser o procedimento. Então ali eu fui tentando com ela. Ela comigo todo o tempo no telefone. Ela pedindo para que eu não parasse e que eu intercalasse a massagem cardíaca com a respiração boca a boca. Isso durou 40 minutos até que a ambulância chegasse. A ambulância chegou. Eles tentaram fazer essa reanimação, não tendo resposta positiva. Eles tentaram um desfibrilador, que também
já estava morto, mas por procedimento, por norma, eles levaram ao hospital. Onde o médico ficou uns 40 minutos com ele na sala de emergência. E eu lembro que eu ficava pedindo pra Deus para que tudo desse certo. Então saiu alguém dessa sala com os pertences dele na mão e falou pra mim: você já tratou da internação? Que aquilo me animou de uma centelha de esperança. Eu falei, meu Deus, ele tá vivo então. Aí essa pessoa que falou comigo, ela falou, o médico ainda não veio falar com você. Eu falei, não, ele falou, então aguarda que o médico vai vir. E é lógico, minha mãe, muitos anos de enfermagem, muitos anos trabalhando em hospitais, UBS, tanto tempo. A minha mãe já sabia que não tinha mais volta. Então ela segurou na minha mão e falou que eu tinha que ser forte. E o médico saiu da sala nesse instante. E ele me chamou. E a minha mãe segurando forte a minha mão, porque ela sabia. E a minha mãe segurando forte, e o médico falou, me desculpa. Nós tentamos, mas não teve sucesso. Seu marido faleceu. Eu perdi o chão. E ele falou pra mim, seria só por um milagre agora. E eu peguei na mão desse médico. Eu olhei nos fundos dos olhos dele e eu falei, eu acredito em milagre. Tenta mais uma vez. Por favor. Eu acredito em milagre. Vai lá. Faz de novo. E ele falou, desculpa. Não tem mais nada pra fazer. E como eu disse, isso aconteceu. Era aniversário do meu irmão. Dia 8 de julho. Então, eu tive que tratar das papeladas, tive que ir até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, voltar pro hospital, liberar o corpo pro IML. Já disse, isso aconteceu no domingo. E ele ficou, segundo o corpo, pra ver se ele não tem cor. Eu sempre vou falar a ele. De qualquer forma, o corpo dele ficou no IML de domingo, da madrugada de domingo, até amanhã da terça-feira, onde, na verdade, não, foi a noite da terça-feira, a noite da segunda-feira, dia 9, e o enterro foi no dia 10. E no dia 10 era aniversário do meu pai. Eu passei a noite inteira no cemitério, debruçada sobre o cachorro dele. Eu passei a noite inteira ali, tentando buscar resposta, me despedindo. Eu não deixei ele sozinho em momento nenhum. E pra
Para resumir toda essa história, o que eu quero dizer para quem assistir isso, para quem ver isso, é que se você tem alguém que tenha depressão, que fala que tem depressão, e se você oferecer para esse alguém o seu ombro, se você disser que ela pode contar com você a qualquer hora, seja verdadeiro, porque se essa pessoa te procurar e você negar por 3 vezes seguidas, essa pessoa vai sentir que ela está te incomodando e ela vai deixar de te incomodar. E comigo foi assim. Muitas pessoas se afastaram de mim. Muitas pessoas. Justamente por causa disso. Eu vivo momentos e momentos. São momentos alegres, são momentos tristes. A maior parte do meu tempo reclusa no meu quarto, com cortinas, janelas fechadas, luzes apagadas, TV no volume em que eu consiga entender o que estou falando. E eu resolvi não incomodar mais, porque tantas pessoas diziam ser meus amigos, mas não não podiam falar comigo, porque trabalhavam, porque têm família, porque por várias coisas, N motivos. Isso foi aumentando cada vez mais, cada vez mais. A dor foi aumentando, o sofrimento foi aumentando. Tudo isso engasgado, tudo isso entalado. Então a forma foi tentar o suicídio, que eu encontrei uma maneira. Tomando medicamentos controlados. Como eu disse, 3 vezes uma internação rápida hospitalar para lavagem estomacal e uma vez uma intervenção psiquiátrica que eu fiquei 15 dias no CAPS, né, numa casa de acolhimento do CAPS, que eles não usam a palavra internação, eles usam a palavra acolhimento, o termo acolhimento. Claro, sempre medicada. E isso ajuda. Ajuda a gente a ficar com sono, ajuda a ficar sonolenta. E ajuda a gente a tentar se reorganizar. Reorganizar os pensamentos, as atitudes. E modificar as nossas atitudes, que é o pensamento suicida, né? Porque é uma saída óbvia. Alguns não, muitas pessoas que, quando eu falei em suicídio, algumas dessas pessoas, muitas pessoas disseram para mim que era egoísmo da minha parte. E também condenavam. Aliás, eu ouvi de outras pessoas que não sabiam do meu problema, não sabem, que o egoísmo
Aliás, o suicídio é o egoísmo. Porque quando a pessoa parte, ela deixa o sofrimento para a família e amigos próximos. Só que é importante eu falar que quando a pessoa comete o suicídio, a verdadeira intenção é tirar o peso de cima de vocês, familiares, amigos. É tirar. Porque a gente sabe que incomoda, a gente sabe que é difícil a convivência, a gente sabe que aquilo ali pode atrapalhar, que as consultas periódicas. É importante o acompanhamento da família, é importante a presença da família, o entendimento da família durante todo o tratamento. E acaba se tornando fardo, então a gente não quer ser fardo. A gente não quer ser peso. E é por isso que a gente opta pelo suicídio. Porque não quer pesar pra ninguém. Não quer pesar, não quer incomodar mais. Ligações de madrugada, ligações de manhã, tarde, à noite, atrapalhando o bom andamento da vida das pessoas e incomodando, atrapalhando o horário oportuno, sei lá como dizer a palavra, mas incomodando, atrapalhando, horário inadequado, sabe? Ligações no meio da noite, mensagens no meio da noite. E a gente vê que, porra, tô atrapalhando. Então, na boa, é melhor me retirar. E o primeiro indício que pode haver uma tentativa do suicídio, porque acho que é correto você falar tentativa, porque na maioria das vezes nós sempre damos indícios do que a gente pretende fazer, que foi o que eu fiz. A minha mãe estava muito distante de casa, em uma outra cidade, viajando em um fim de semana. Eu estava sozinha na minha casa. A minha irmã teve um compromisso e eu não tinha ninguém, eu estava sozinha. E eu chorando, eu pedindo que eu queria conversar. E alguém falou, espera que eu já volto. Eu esperei 3 horas. E essa pessoa não voltou. Eu entrei pro meu quarto. Eu liguei pra minha mãe que estava em outra cidade pra falar o quanto eu a amava e que eu não queria mais ser um peso pra ela. E é claro que, como mãe, ela sentiu que eu não estava bem. Ela ligou pro meu tio. E meu tio veio me socorrer. Eu já tinha tomado aproximadamente 75 comprimidos de valproato de sódio. E... Mas ainda estava em pé. Sonolenta, mas estava em pé. E meu tio bateu na porta. Eu abri. E ele me pegou pelos braços
me levou para o hospital. Minha mãe estava praticamente 2 horas e meia da onde eu estava, na cidade, no interior de São Paulo. Minha mãe, acho que fez essa viagem em 30 minutos. Ela apareceu no hospital. Eu estava de sonda, com os batimentos já irregulares. E fazendo lavagem estomacal. Mas a minha mãe chegou. Minha mãe chegou e ficou comigo. Ela não saiu de lá. É o que eu quero. O intuito desse vídeo é apenas dizer pra você que acha que a depressão é uma frescura. Ela não é. Ela não é uma frescura. Busque conhecimento, leia sobre o assunto. Converse com médicos clínicos, psicólogos, psiquiatras principalmente, que são os detentores dessa sabedoria, sabe? Vão poder explicar melhor o que realmente é depressão, o que é, se é problema da tal substância que o cérebro não produz. Então a gente toma medicamento para acelerar, pra gente se concentrar, pra gente acordar, pra gente dormir, pra gente manter o corpo em movimento. Então busque o entendimento, procura saber o que é. Não condena a pessoa porque ela quis tirar a vida dela. Na verdade, ela quis tirar um peso das suas costas. Um peso das costas da família, um peso das costas dos amigos. E ela percebeu que aquele monte de amigos no qual ela passava o final de semana sorrindo, pulando, ela sabia que aquele sorriso era só por aquele momento, que ela ia voltar para casa, ia se sentir sozinha, ia chorar a noite inteira até pegar no sono. E aqueles amigos sumiram. Aqueles amigos não tinham tempo pra ela. Então ela decidiu tirar o fardo de cima de vocês, porque não são obrigados a carregar a coisa de ninguém. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Não é. Não é que a gente pensa só na gente. A maioria das vezes, e eu acredito que todas as vezes, aqueles que conseguiram, a intenção é tirar o peso. E é por isso que a gente sempre escreve um bilhete. A gente sempre manda uma mensagem de despedida, pontuando a importância que essas pessoas teve na nossa vida. Pai, mãe, irmão, filho, filha, sobrinhos, tios. Só pense sobre isso. Se você chegar a ver esse vídeo, só pense sobre isso. Não é. Não é frescura isso.
A dor que a gente sente é inexplicável. É impossível falar para você de onde vem essa dor. É impossível falar de onde vem essa tristeza. É impossível falar de onde vem essa angústia, o que te causa essa angústia, tristeza, dor, sofrimento. E diante dessa depressão, é uma incógnita. A depressão, ela aumenta a dor? Ou é devido à dor que a pessoa acaba se deprimindo? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu acho que eu já perguntei isso pra médica que me acompanha há tantos anos. Talvez ela respondeu, só que eu também tenho esse problema devido à medicação. Certas coisas eu acabo esquecendo. Muitas vezes. São muitas coisas. Eu acabo esquecendo. Esqueço datas, esqueço dias. Importante falar que quando eu falo esqueço data e esqueço dias, é assim, eu esqueço que hoje é sexta-feira. Eu esqueço que dia 6 eu tenho uma consulta marcada. Eu tenho um exame marcado. Ou então eu troco datas. Eu tô, no exemplo, posso citar que eu tenho uma consulta dia 6 do mês 8. Porém, eu vou até o local de consulta no dia 6 do mês 7. Perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. De quantas vezes eu me perdi nas datas. Então eu tenho um lembrete aqui sempre no celular. E mesmo assim eu consigo esquecer. Mesmo assim eu consigo falhar eu consigo falhar na missão. Eu falo novamente pra você. Hoje eu tô aqui no meu quarto, sozinha, com a televisão ligada, em um canal onde passa programas humorísticos. A maioria dos programas, praticamente são todos programas de humor. E eu faço isso e eu pra tentar me desconectar do que realmente me aflige. Essa dor vai me perseguir pelo resto da vida. E quando eu falei no começo do vídeo que, pra mim, aquele de início foi o pior dia da minha vida, eu descobri que o pior dia da minha vida foi quando eu perdi meu pai, no ano de 2015, no dia 28 de julho. Eu era muito ligada ao meu pai. Eu tinha 35 anos. E eu me sentia uma menininha de 8 anos. De 8 anos. Quando o pai pegava no colo, todo orgulhoso, e mostrava aos amigos: olha minha filhota. O meu pai me chamava de formiga pela minha baixa estatura e pelo meu gosto excessivo em doce. Dias antes do meu pai morrer, eu tive uma conversa que nunca tinha tido com ele.
Foi a conversa derradeira, a de despedida. Porque o meu pai, eu nasci em berço evangélico, uma igreja conservadora, chama Adventista da Promessa. Uma igreja que, por doutrina, guarda o sábado, sendo esse o sétimo dia, o dia que Deus descansou, quando Ele criou o mundo. Uma disciplina muito, muito regrada, onde não podia haver vaidade nas mulheres, a subserviência das mulheres com seus maridos. Claro que não havia agressão, não havia nada disso, mas as mulheres estavam sempre servindo aos maridos. Mas enfim, quando meu pai morreu, dias antes dele morrer, eu conversei com ele. Meu pai ainda estava na igreja, e aí o que eu não falei é que meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos. Meu pai ainda estava na igreja quando, antes dele falecer, claro, ele era presbítero. E eu conversei com ele e expliquei que eu conheci e gostei da doutrina espírita kardecista. E nós conversamos durante 2 horas. E eu expliquei para ele tudo de ruim que eu fiz na minha adolescência. Todas as dores e a tristeza que eu causei na minha mãe. Porque não foi fácil a minha adolescência. Foi uma batalha para minha mãe. Foi uma batalha. Até que aos 18 eu engravidei. Aos 19 eu tinha minha filha. E mesmo assim, eu criei juízo, por assim dizer, quando eu tinha 22 anos. E, como eu estava dizendo, dias antes do meu pai morrer, nós conversamos, eu fui até o serviço dele. Ele morava na zona norte de São Paulo e trabalhava na zona leste de São Paulo, aqui na região de São Mateus, que é onde eu moro. Então ele fazia isso porque ele precisava desse acréscimo no salário dele para complementar a renda. Porque se ele trabalhasse em um local próximo da residência, ele não teria esse, entre aspas, benefício do Vale Transporte, que era uma coisa que complementava a renda dele. Mas enfim, meu pai, Deus me deu a oportunidade de eu me despedir do meu pai. Eu sinto muita falta dele. Esse foi o pior dia da minha vida. E eu sei que o pior dos piores, não dá para ser medido, que seria a perda da minha filha, a perda da minha mãe. Eu não sei o que será pior para mim. E por pensar nisso, foi que eu tentei, pela última vez, o suicídio, porque eu não queria perder
ninguém mais. Para mim é muito, muito doloroso ver cenas de filmes, séries, novelas, cenas de velórios, enterros, caixões. É muito difícil. É muito difícil. Eu não consigo, não. Eu não sei lidar com isso, não. Eu agora com 38 anos, eu admito que eu não sou uma pessoa com maturidade, com a mesma maturidade daquelas que falam saudade sim, tristeza não. Por quê? A tristeza é muito grande. É triste quando você não escuta mais aquela frase linda, eu te amo. Isso aconteceu na noite que meu marido morreu. Nós nos deitamos, a gente se deu a mão, e aí ele virou e falou, amor, eu te amo. E eu tava calada. Ele falou novamente, amor, eu te amo.